Amigos, é com muita alegria que hoje nos reunimos com este nobre objetivo de tratarmos da obra da nossa bem-amada Joana de Ângeles, que de uma forma humilde, de uma forma simples, vem, a meu ver, corrigir os caminhos da ciência psicológica na face da Terra, uma vez que os espíritos indicam a Kardec que as ciências, assim como todo conhecimento verdadeiro, provém, na verdade, da espiritualidade. E não aqui da Terra, como nós achamos. Se formos pensar do ponto de vista reencarnatório, todos nós, em algum dia, seremos psicólogos por natureza. Porque as sucessivas reencarnações forçam-nos a desenvolver um olhar para dentro, o olhar intrapessoal, a fim de que nós possamos nos assenhorar das nossas próprias questões, desafio, como coloca Joana de Ângeles, das nossas questões que nos entravam, e como ela fala no livro Em Busca da Verdade, daí encontrar aquele tesouro que estava perdido, transformar o nosso lodo, a nossa pedra de tropeço, numa virtude, num tesouro que jamais alguém poderá nos retirar, nos roubar. Joana começa, então, a psicografar, através de Divaldo, em 1989, o livro Jesus e Atualidade, aonde com muita felicidade ela consegue traçar um paralelo entre os ensinamentos de Jesus e as nossas necessidades atuais. Isso mesmo, muito obrigado. E as nossas necessidades atuais. Diante daquele pensamento coletivo de que a fala de Jesus remete a um conhecimento apenas do passado, muitas vezes trancafiado em dogmas religiosos, ela vai falar através de 20 capítulos quais são as implicações, dos conhecimentos que Jesus nos traz com as nossas necessidades da pós-modernidade. Em capítulos como Jesus e Desafios, Jesus e Reencarnação, Jesus e Humanidade, Jesus e Amor, já utilizando-se de uma linguagem psicológica, de uma linguagem que provém da psicologia analítica junguiana. E nós vamos ver que desde aquele ano de 89 para cá, ela vai cada vez mais se utilizando deste linguajar. E por isso a importância de nós termos o curso de Joana de Ângeles, a fim de preparar as pessoas para apropriarem-se deste linguajar, muitas vezes tão desconhecido até mesmo nos campos da psicologia. Porque a psicologia analítica junguiana, como eu já falei antes, é considerada como uma das mais difíceis entre as psicologias profundas. No volume 2, no ano de 1990, nós temos então o Homem Integral, onde Joana vai aprofundar-se nos sintomas do homem pós-moderno, no homem rico em tecnologia, em facilidades, diante das maravilhas
da virtualidade, porém pobre em compreensão interior. Já falava aí do Homo tecnológicos, em 1990. Mal tínhamos internet aqui no Brasil. Imagina se nós já tivéssemos WhatsApp e Facebook, né? E a virtualidade que hoje nos traz propostas maravilhosas, mas também uma necessidade de nós sabermos a ponderar e lhe direcionar de forma correta. Depois ela nos traz o livro Plenitude, em que ela desenvolve uma análise em 3 vertentes: Kardec, a psicologia profunda e a proposta maravilhosa apresentada pelo Mestre Buda, na Índia, aonde este sábio do conhecimento intrapessoal vai nos falar sobre o sofrimento, nas suas 4 constatações, e os 8 caminhos para a libertação do sofrimento. Depois, no livro Momentos de Saúde, que mais tarde foi compilado com outro, Momentos de Consciência, vindo a formar o volume 4, ela vai adentrar-se já com uma linguagem diferente, em uma linguagem não tão explicativa, em uma linguagem não tão teórica, mas numa linguagem profundamente terapêutica, onde cada passagem, cada capítulo, pequenos capítulos, começam com uma mentalização para que a pessoa faça, e depois ela nos traz uma explicação libertadora, falando sobre os dias de sombra. É a passagem que mais sai para mim quando eu abro a casa. Falando sobre as faculdades mediúnicas, falando sobre temas extremamente necessários. É um dos meus livros de cabeceira, porque toca profundamente a nossa inteligência intuitiva, emocional e racional. Já em Um Ser Consciente, é como se nós encontrássemos uma continuação de Um Homem Integral, pois ela continua aí analisando a pós-modernidade, porém falando também dos transtornos psicológicos e da personalidade. No seu volume 6, Autodescobrimento, uma busca interior, ela vai fazer então relações com a psicologia humanista de Carl Rogers e também com a psicologia transpessoal, que é aquela psicologia que já fala do espírito. No primeiro capítulo, ela adentra-se com uma análise psicológica do homem Jesus. De certa forma, já adiantava o que iríamos encontrar depois no volume 11, como falaremos daqui a pouco. E é neste livro também que ela vai nos trazer uma concepção psicológica e espiritual do fenômeno do sonho, do sonhar. Porque para a psicologia há muito significado dos sonhos. Para os comportamentalistas é apenas um resquício diário. Para Freud são nossas pulsões não vividas, são aqueles nossos desejos. Para Jung o sonho já é dotado de uma sabedoria, de uma compensação do nosso eu maior, do nosso self, uma compensação do nosso pensamento odierno, do nosso ego, que não é capaz de compreender certas coisas. Então o sonho, ele pode nos trazer um diagnóstico do que nós somos e estamos sendo. Ele pode estar nos apontando caminhos, pode falar de um sonho revelação. E Joana vai correlacionar então esse aspecto junguiano com a linguagem do espírito em projeção astral, em contato com as esferas superiores, porém incapaz de trazer a totalidade desse conhecimento para o cérebro fisiológico. Desperte e seja feliz. Volume 7, também um dos meus preferidos.
é um livro essencial. Se bem aproveitado, é uma grande chave para a descoberta do ser maior que se encontra dentro de nós, em forma de semente, em forma de potencialidade. Neste livro, ela vai trazer inúmeras questões desafio, como resolveu chamar. Falando então da diferença entre resignação e deixar as coisas acontecer, entre derrotismo, falando das polaridades da vida que devemos superar. A partir do volume 8, a coisa vai esquentando, como se já não tivesse. Né? Porque a partir do volume 8, nós temos aí um corpo de 3 livros essenciais a quem quer compreender qual é a correlação entre a psicologia profunda e o conhecimento de Joana de Ângeles, a psicologia espírita. Porque a partir do livro Vida, Desafios e Soluções, ela vai fazer um correlato dos termos que Jung se utilizou com aqueles que Kardec nos traz. O que é inconsciente pessoal e inconsciente profundo para o espírito? O que representa o self, essa consciência maior que Jung diz que está como núcleo da nossa personalidade total, ainda mais inconsciente para nós do que consciente, que rege o nosso ser, mas que nós não temos acesso imediato. O que esta linguagem complicada nos diz? Ela vai nos trazer que o self é o espírito, na sua totalidade, nas suas potencialidades ainda não vividas, naquilo que ele será totalmente quando chegar na escala angelical. Isso falaremos um pouco mais amanhã pela manhã. Já em Amor, Imbatível Amor, ela nos ressalta mais uma vez, porém com uma propriedade nunca vista antes, ao meu ver. Ela ressalta a importância do sentimento nobre do amor, nos auxiliando a diferenciar o que é o amor instintual, da sexualidade, que às vezes é exagerada, dos instintos, do desejo, da sensação, onde todos eles têm o seu significado, têm as suas armadilhas, têm os seus perigos de nos dominar, mas que também têm as suas riquezas maravilhosas. Qual é o local dessas sensações? Vai diferenciar do sentimento profundo do amor, que direciona, que aproveita todos esses elementos, mas direciona para algo muito além. Pois ela fala do amor como o início de todas as grandes realizações e como a meta final. No volume 10, encontramos então a segunda obra basilar da correlação entre psicologia profunda e psicologia espírita, o conhecimento de Kardec, em O Despertar do Espírito, onde ela traça a origem das doenças, das patologias psicológicas e até mesmo fisiológicas, que vão desde o ser biológico, do ser social, do ser psicológico, mas qual é a relação com o ser espiritual? Desde o caso das enfermidades obsessivas, até mesmo ao caso ainda maior da causalidade espiritual, das vidas passadas, de como isso se manifesta no nosso perispírito, no nosso arquivo extracerebral, como ela chama. Ela vai nos falar aí também de arquétipos como ânima e ânimos, que fala do masculino e do feminino dentro de nós. Como o self atua sobre o perispírito e depois sobre o corpo. E diversas outras propostas
para quem quiser ler este livro. No ano de 2000, no volume 11, ela sente a necessidade imperiosa de retornar a Jesus. Porque era justamente no ano em que completávamos 2000 anos da sua chegada na Terra, como aquele que dividiu a nossa história. Como aquele ser que mudou o paradigma de uma humanidade calcada na punição, na culpa, para nos trazer então a necessidade do amor como sentimento libertador. Numa mensagem que ainda não foi internalizada profundamente pela grande maioria de nós, quanto humanidade encarnada e até mesmo quanto humanidade desencarnada. E muito mais, porque ela vai nos trazer que a psicologia profunda ainda não foi capaz de ler os ensinamentos de Jesus, ensinamentos atemporais, calcados num conhecimento profundo. Ela nos diz, na página 11 de uma das edições, das mais antigas, que Jesus, com a sua mediunidade profunda, era capaz de penetrar com o seu olhar nas profundezas, nos arcanos de cada ser, compreendendo os seus conflitos pessoais e as suas potencialidades. E captando então aquela psique coletiva das pessoas que estavam à sua volta, assim como da humanidade planetária, ele trazia em forma de parábolas atemporais, ensinamentos, histórias profundamente libertadores que tocavam-nos dentro das nossas necessidades. E sem que nos dessemos conta, já estávamos sendo trabalhados, tendo então esta porta, esta possibilidade para depois, com o nosso esforço pessoal, seguirmos adiante. Pouco a psicologia sabe de Jesus. Apenas alguns se adentram nisso. Como Viktor Frankl, como Jung se adentra ao longo dessas obras completas e principalmente através do seu livro vermelho, em que ele fala que Jesus é o símbolo da individuação e que nós temos que de alguma forma passar pelos seus sacrifícios, cada um dentro da sua vida, lidando então com os opostos. E aí ela fala de como Jesus fazia para não se contaminar com as armadilhas da sombra coletiva. Porque ela nos diz que Jesus é o único homem sem sombra, sem aspectos não trabalhados, sem maldades escondidas no seu inconsciente. Porque já havia as trabalhados nas suas reencarnações antigas, antes de entrar na escala da angelitude. E quando reencarna na Terra, ele já vem então imune à sombra coletiva. Porque quando estamos no coletivo, sempre há sombra coletiva. Por melhor que nós estejamos de boa vontade, que a gente tome banho, se apresente com a pessoa todo bonitinho, engomadinho, a gente passa perfume, as mulheres passam só alguns segundos se maquiando, nós sabemos, né? Nós temos a nossa sombra. Nós temos o nosso orgulho, as nossas vaidades, aqueles aspectos que aos poucos nós vamos conhecendo, que podem nos derrubar, mas que depois nós vamos integrando. E Jesus já estava imune, pois já havia realizado então o seu périplo e era capaz então de suportar as dores morais, em que a dor na cruz não se compara com a dor de lidar com as nossas fraquezas humanas. No livro Triunfo Pessoal, aí estamos então diante do terceiro livro basilar da relação entre psicologia profunda e espiritualidade. Com ainda mais propriedade do que todos os outros no que se refere à questão teórica. Porque ela vai falar daqueles mesmos assuntos de vida, desafios e soluções, porém com ainda mais propriedade, voltando mais uma vez
a mente, ao arquivo extracerebral, que é o nosso espírito e perispírito. Mais uma vez vai esmiuçar o que significa o self. Em conflitos existenciais, ela dedica-se, então, aos nossos tormentos, um por capítulo. E a gente se reconhece em cada um deles. Nos conflitos da neurastenia, nos conflitos do alcoolismo, da drogadição, em tantas patologias que nós vemos todos os dias, aos psicólogos presentes, nos consultórios, da agorafobia, do pânico, da bipolaridade, tantas patologias que fazem parte da nossa sociedade como de nós mesmos. E vai então traçar uma análise multifatorial, psicológica, social, biológica e espiritual. Encontro com a paz e a saúde, ela nos traz então um reforço nas suas colocações em psicologia humanista e em psicologia transpessoal. Vou dar um pouco mais de atenção, contando o nosso tempo. O Gelson me deu um pouquinho de tempo a mais, né? Até as 10 nós temos, né? No livro Em Busca da Verdade, este se encontra talvez uma das linguagens um pouco mais difíceis de Joana. É bom nós termos lido os outros. Porque aí ela vai utilizar-se daquele conhecimento que ela já traçou nos outros para falar do self, para focar nesse arquétipo aptidão, no centro da nossa personalidade, que na verdade é o nosso espírito imortal nas suas potencialidades. Analisando então a parábola do filho pródigo, falando da dracma perdida, dos tesouros enterrados que nós temos no nosso interior. Quem de nós nunca sentiu uma fome desesperada, uma falta de algo que nós não sabemos o que é? Talvez num momento de sofrimento social e psicológico. Ou não. Ou num momento até mesmo de abastança momentânea, em que tudo está bem, mas falta algo. O que ocorre conosco? São as virtudes da alma que querem ser descobertas. E aí ela fala neste livro. E finalizando a série psicológica, com grandiosidade, ela vai falar da psicologia da gratidão. Nos trazendo que a gratidão não é aquele conhecimento, não é aquele sentimento que nós temos todo dia ou de vez em quando. Coisa boa, eu ganhei um presente. Ai, que gratidão. Estou grato, então, pelo auxílio que tu me destes. Eu sou grato porque ganhei um presentinho, ganhei uma chance, uma oportunidade, ganhei um afeto de uma pessoa, eu ganhei um afeto hoje, amanhã eu quero igual, né? Os palestrantes, né? Que bom, né? O público aplaudiu. Na palestra seguinte, eu acho que não foi igual, né? É o nosso ego, é o nosso orgulho, é a nossa sombra tomando conta de nós. A verdadeira gratidão, ela não necessita de estímulos externos. Ela se dá por si só. É este conhecimento, é este sentimento tão desconhecido. E nós vamos então, agora nos nossos minutos finais, falando de como nós, no Rio Grande do Sul, na Mergs, estamos propondo um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Este estudo ele se dava através de um curso que durante muito tempo o Gelson, que foi o seu idealizador, e era até um tempo o único professor, era um curso de 2 anos, com uma fila que se esgotava em alguns dias. Abria-se as inscrições e rapidamente se esgotava. Isso no passado. Atualmente, em algumas horas, essa fila se esgota. Tamanho é a necessidade que o público tem, né, de nos aprofundarmos. Eu também, quando fui aluno, aprendi muito, né, com esse curso. Aprendi ainda mais, acredito, do que no meu curso de psicologia, que eu fiz ao mesmo tempo, né.
E esse estudo, então, foi há pouco tempo reformulado para 5 módulos, onde nós temos lá em cima, ó, estudo introdutório à psicologia de Joana de Ângeles. Cada módulo é 1 ano de estudo. A pessoa escolhe a ordem que ela quer dos módulos, desde que comece pelo introdutório, que vem substituir o curso antigo de 2 anos. Esse curso introdutório ele é essencial porque é ali que nós traçamos uma relação com a psicologia profunda. O que é inconsciente, o que é ego, o que é self, o que é inconsciente coletivo, ânima, ânimos. Quais são as defesas do ego, para que depois a pessoa não se sinta caindo de paraquedas nos outros elementos. E vamos falar então de cada um deles. Nesse estudo introdutório, nós colocamos ali a figura de Jung, mas outros psicólogos também são utilizados para esse entendimento. Segundo a proposta, esse textinho aqui do centro foi o Gelson que escreveu na proposta inicial, né? É o desenvolvimento da psique baseado em autores da psicologia tradicional, sob a ótica, então, da benfeitora Joana de Ângeles, sempre relacionando com Kardec. E aqui apenas um vislumbre. Depois, se alguém quiser, nós podemos enviar por e-mail, né, qual é a programação. Apenas um vislumbre dos capítulos que nós tratamos durante esse 1 ano. Né? Nós falamos, então, apresentamos a Joana, falamos, então, estrutura e dinâmica da psique, ali no capítulo 6. No 7, noção de libido, porque ela usa a noção de libido junguiana, não a freudiana, em que libido não é só energia sexual, é a energia completa da psique, que pode também se manifestar sexualmente, mas pode se manifestar de inúmeras formas. Né? Fala dos complexos e arquétipos, mitos e arquétipos, fala da sombra. Então são conhecimentos fundamentais e justamente é o que entrava o leitor espírita, que às vezes não conhece a psicologia. Vai ler um livro da Joana e fala, tá, mas que sombra é essa? O que é self? O que é arquétipo? Então é aqui que nós vamos começar a nos munir deste conhecimento tão importante. Agora, eu coloquei em ordem, né, de 2, 3, 4, mas a partir daqui, fazendo o curso introdutório, a pessoa pode então escolher a ordem dos módulos que ela quer se matricular. Jornada interior. O eixo ego-self e a busca da individuação. Não vou falar muito disso, porque o Gelson já vai falar sobre esse tema. Né? Mas é aí que nós trabalhamos a relação ego-self, do nosso eu menor, dessa nossa personalidade momentânea dessa encarnação, dessa relação que nós conseguimos adentrar com o nosso eu maior, o nosso self, na busca do nosso processo da individuação, que é a integração da nossa personalidade. Não é individualismo, é individuação, tornar-se a nós mesmos. É o estudo aprofundado das relações do homem no mundo, seus desafios de autodescobrimento, potenciais internos e busca da maturidade psicológica. Já estamos quase terminando. O homem em conflito, desafios para o ser consciente. Quem fizer este módulo vai então se adentrar com a sombra, com os desafios da alma, com o nosso lodo, com os nossos conflitos, porém vai se adentrar para descobrir aqueles tesouros maravilhosos que estão escondidos, que estão enterrados, como Joana de Ângeles se refere no livro Em Busca da Verdade. É o estudo sobre os desafios para o ser consciente na relação com o mundo e consigo mesmo. As crises e distúrbios que desafiam o homem em direção ao crescimento. A necessidade de identificação e superação do sofrimento através de reflexão profunda dos mecanismos de proteção. O 4º módulo, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda. Seria então o estudo e aprofundamento da personalidade humana de Jesus, compreendido como psicoterapeuta por excelência, como destaca Joana. É o arquétipo, o modelo ideal do homem integral, porque ele vai viver na sua vida, ele vai corporificar esse arquétipo, essa potencialidade que nós carregamos dentro de nós, essa imagem inconsciente do homem integral, ele a vive, porque ele já chegou nesse estágio. E personalidade humana, o que isso representa?
Personalidade humana é um termo que Jung fala do homem individuado, do homem integral, daquele ser que consegue unir opostos, como diria Buda, adquirindo a capacidade de alcançar o caminho do meio, de superar as conflitivas. E quando chega na personalidade humana, ele traz isso com uma naturalidade que é como se ele emanasse uma psicosfera à sua volta, uma influência maior e natural às pessoas à sua volta. Então Jesus consegue sustentar a personalidade humana, porque Jung fala que isso também é um perigo. Porque nos momentos do nosso desenvolvimento psicológico, da nossa individuação, que nós transitamos por isso, nós temos, às vezes, alguns lampejos de personalidade humana, e é um perigo. Porque, ora, nós somos um pouco mais sábios, e de repente caímos num movimento de inflação, onde a sombra nos toma. E aí, isso é necessário para os tempos modernos, de transição planetária, onde muitos médiuns, dotados de faculdades mediúnicas, de conhecimentos maravilhosos, que devotam sua vida à caridade, às vezes, o que é natural a todos nós seres humanos, às vezes poderemos cair, como muitos acabam caindo, na sua sombra, nas suas dificuldades, porque tiveram um vislumbre da personalidade humana e transformaram isso na sua persona. Jesus não. Jesus, ele é uma personalidade humana. Ele vivia isso e vive na espiritualidade em todos os seus segundos. Já então terminando, né, porque nós já esgotamos nosso tempo, aqui então estão os capítulos do módulo 4, né? Jesus e a atualidade, o homem integral, Jesus e o evangelho, a mudança de paradigma, psicologia da humanidade, Jesus e relacionamento, Jesus e consciência, a relação ego-self a partir de Jesus, ali no capítulo 11. Depois nós podemos enviar isso aqui para quem quiser, né? E o último, o mundo relacional, os caminhos e a terapêutica do amor, em que através de uma viagem interior vai se percorrer os encontros e desencontros da relação afetiva em diversos níveis, consigo e com os outros. A amor-terapia e a psicologia da gratidão como recursos de autodescobrimento e vida relacional saudável. Porque, como sabemos, o Gelson repete muito isso, né? Uma frase de Jung, que o casamento ele salva a alma. É no casamento que há a idealização, a projeção do ser ideal, há a desilusão, para que nós possamos conhecer um pouco mais a sombra do outro, o outro conhece a nossa, nós evidenciamos para ele, ele evidencia para nós, dá aquele arranca-rabo, um quer matar o outro, e de repente descobrem que se amam novamente, porque o relacionamento é um grande espelho para a alma, onde nós temos a chance de conviver com alguém que não vai ver só a gente bonitadinho, de terno e gravata, ou de vestido, pintadinho, de unha pintada, perfumado. Vai ver de cabelo bagunçado, com bafo de onça, com aquela coisa de manhã cedo, vai conhecer as nossas manias, as nossas dificuldades. E aí é a chance de ficar preso na projeção, primeiro a passional e depois a negativa, de cair nisso, mas também a chance de superar e aprender a amar, como então na relação sublimada de Francisco de Assis com Joana de Ângeles, Clara de Assis. Meus amigos, agradeço-vos infinitamente a caridade de vossos ouvidos. Acredito que este pingo de conhecimento que pudemos relatar na manhã de hoje, nesta fala, é apenas um traço de tudo aquilo que esta mentora que conheceu Jesus em suas encarnações passadas e com ele dialoga, que fala do homem Jesus não apenas se remetendo ao homem histórico, ao homem bíblico, mas que viu nas profundezas os seus olhos, que amou Francisco e desejou desposá-lo, mas por ele foi convidada ao amor sublimado, dominando a si mesmo, para então oferecer ao próximo esta riqueza, este conhecimento. Vai então hoje nos trazer a realização de uma psicologia profunda.
pois todas as vertentes da psicologia, sem exceção, são estudos maravilhosos da psique humana. Mas nas palavras de Chico Xavier, sem Jesus, a psicologia está fadada ao fracasso. Porque Jesus é o psicólogo por excelência, tanto no seu ensinamento, quanto na sua própria vivência. Agradeço então a todos, uma boa manhã e um bom congresso. Até mais.